Hoje nós queremos fazer uma introdução a este Evangelho de João. E por que nós vamos escolher ou escolhemos o Evangelho de João? Porque é um dos livros mais recomendados, até para quem vai começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. A gente sempre diz, olha, leia o Evangelho de João. Por onde eu começo? Leia o Evangelho de João. Por quê? Você não remete a pessoa para Gênesis, principalmente se ela não tem muito conhecimento da história bíblica, né? Então você quer que a pessoa imediatamente tenha um contato íntimo, pessoal com Jesus. E não tem evangelho melhor do que o Evangelho de João. João foi um dos apóstolos do Senhor Jesus, filho de Zebedeu com Salomé. Um dos irmãos dele era chamado Tiago, de uma família abastada, uma família de muitas posses, provavelmente, era um galileu. E João era bem novinho quando começou a seguir Jesus, e é tanto que ele é chamado também de o discípulo amado, demonstrando assim uma intimidade com o Senhor. Jesus andava com os seus 12 apóstolos, mas ele tinha 3 que sempre estiveram com ele nos momentos mais preciosos: Pedro, João e Tiago. Então João é chamado o apóstolo amado, aquele que encosta sua cabeça de quando em quando, sentado à mesa, na ceia, aqui no peito do Senhor. É interessante que quando estudarmos sobre o Código da Vinci, né, falando sobre aquele afresco da Santa Ceia, a impressão que se tem é que João, aquela figura que está à direita de Jesus, tem um aspecto até mais feminino. E a grande verdade é porque João era chamado do apóstolo amado e era muito jovem. Os jovens naquela época eram pintados exatamente dessa forma. Outras pinturas e afrescos que demonstram isso claramente. Por outro lado, João não tem nada de feminino nesse aspecto, porque em Marcos, no capítulo 3, verso 17, ele é chamado de filho do trovão. Ou seja, alguém com um temperamento também bastante firme, e assim era João, nosso apóstolo. Agora, por que ele andou tão próximo do Senhor nos momentos cruciais do ministério? João tem uma visão muito mais próxima do Senhor Jesus Cristo. Dá a ideia de quando ele escreve o Evangelho, ele é testemunha ocular e ele então relata coisas de uma forma assim muito particular, muito pessoal. Ele escreve este Evangelho para demonstrar, através dos milagres de Jesus, ele ali coloca pelo menos 5 deles, alguns dos milagres de Jesus, alguns desses milagres foram escritos por João, para que esses milagres testificassem o fato de que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias, o ungido, prometido no Velho Testamento. Então, o Evangelho de João é um evangelho muito especial. Eu quero convidar vocês, durante esses próximos dias, a fazer uma leitura pausada, assim, calma, em observação, e tentando absorver muito da pessoa de Jesus através da leitura desse Evangelho. Mesmo você que é velho na fé, já conhece, talvez saiba de cor muitas coisas de João, eu quero desafiar você a fazer essa leitura durante esses próximos dias, enquanto a gente medita em alguns capítulos nos próximos domingos. Aliás, uma coisa interessante, o Evangelho de João tem um fragmento do Evangelho de João que é um dos mais antigos, um fragmento que foi chamado de John Ryland. Ele foi descoberto há um tempo atrás e data mais ou menos de 135 depois de Cristo. Então, bem antes de Constantino, bem antes do Concílio de Nicéia, bem antes da própria aparição daqueles evangelhos gnósticos absurdos que a gente falou aqui na semana passada. Aliás, não nesse domingo, no outro domingo, há um programa na TVC que vai ser passado, o programa do jornalista Egídio Serpa, em que eu fui convidado para falar durante 1 hora sobre o Código da Vinci. Foi uma verdadeira pregação. Então, não nesse domingo, no outro, logo depois que vocês saírem do culto aqui, ainda dá tempo de pegar, ou então gravar, ou então
dizer para quem queira assistir que vai ser falado acerca desse tema lá. Então, o Evangelho de João tem um fragmento de João 18, que é exatamente bem antigo e demonstrando assim a autenticidade deste Evangelho e dos 4 Evangelhos e do Novo Testamento como um todo. Bom, só que antes da gente prosseguir aqui, eu quero fazer um exercício com vocês, tá certo? Nós vamos tentar achar algum tema-chave, algum tema básico de cada capítulo do livro de João. Então, eu preparei ali alguns ícones, né? E, aliás, a equipe preparou, o Ed e a equipe, e nós vamos colocar esses ícones ali para vocês terem uma ideia do conteúdo de cada capítulo do livro de João. Então, a leitura não é só uma leitura para dizer assim, eu li porque o crente tem que ler a Bíblia. Não. Você deve ler as cartas, as epístolas e os evangelhos, como se você tivesse recebido uma carta, estando muito distante da sua casa, de alguém muito querido. E você, essa semana, os irmãos já sabem, eu agradeço até a solidariedade, o amor e o carinho. Eu perdi a minha mãe e fui até São Paulo fazer o funeral como filho e como pastor, né? Foi um momento muito difícil. E minha irmã ligou para mim hoje e disse que andou por lá olhando as coisas e achou, imaginem, né, cartas, coisas escritas que a minha mãe guardava desde a época que a gente era pequeno. Boas lembranças, grandes recordações e muito consolo do Espírito pela certeza que nós temos da vida eterna, porque ela cria em Jesus como Senhor e Salvador, né? Então isso é muito bom. E, como foi bom, deve ter sido bom para olhar com carinho aquelas cartas, aquelas coisas escritas, que talvez aqui e acolá minha mãe também fazia questão de ler. Então, quando você lê a Bíblia, não leia como um livro mágico, que a simples leitura vai fazer alguma coisa ao seu coração. Você precisa ler como um recado de Deus, como uma espécie de apresentação do perfil, da biografia da pessoa de Jesus. Eu leio a Bíblia não para conhecer mais, para discutir mais, para debater mais. Que pena quem olha para a Bíblia desse jeito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você deve ler a Bíblia numa postura de quem está recebendo o recado da pessoa mais amada do mundo. Eu imagino que homens e mulheres fazem isso normalmente, né? Tem cartas de queridos amados, meu amado, meu amante, meu querido, minha querida, e você lê cada frase com um carinho muito grande. Olha, muito mais daquele que nos amou, se entregou por nós, né? Nos criou. Então, a Bíblia tem que ser lida desse jeito, como um livro de devoção, devocional, para inspirar o meu coração a amar mais o meu Senhor e a conhecê-lo mais e melhor. O Egídio perguntou para mim, por que é que os católicos e a maioria do povo ficou com medo desse livro do Dan Brown? E parece que a Igreja Batista lá não ficou com muito medo. Por que é? Eu não vou dizer porque sim, por que não. O que eu vou dizer é que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, né? Então, quando você conhece a verdade de Deus, ora, você não vai ficar tremendo diante de uma acusação infundada, infantil, cheia de ficção. E olha que vai vir mais por aí, né? A coisa não vai ficar nisso. Então os crentes devem conhecer muito bem o Senhor da palavra e a palavra do Senhor. Amém? João capítulo 1. Esse primeiro capítulo tem ênfase bastante profunda, teológica, teórica, talvez até um pouco pesada do ponto de vista didático, mas é importante a gente conhecer o fundamento, a base daquilo que a gente crê, antes da gente partir para coisas mais práticas como os milagres, as aplicações, aquilo que de fato às vezes, né, eleva o coração da gente, a gente sai leve. É bom você sair leve também,
por conhecer a história, saber que Jesus é o que é, conhecê-lo como Ele é, e não apenas por aquilo que Ele pode produzir, ou dar, conceder para a vida de cada um. Nós vivemos uma geração tão pragmática, né, tão consumista, que parece-me que a gente se aproxima de Deus só para saber o que é que Ele pode ofertar ou oferecer para nós, ao invés de simplesmente contemplá-lo como Ele é. E isso é uma prática muito comum. Na relação entre pessoas, acontece isso muito. Um indivíduo se aproxima de outro indivíduo porque quer dele alguma coisa. Na sociedade hoje, homens e mulheres se tornaram muito mais objetos de prazer do outro do que, na verdade, pessoas consideradas pelo que são, como são. A beleza estética dita o valor de uma pessoa. Os bens que ele possui dita também o valor dessa pessoa. Dificilmente alguém daria atenção ou se aproximaria de alguém que não tem nada a dar ou a oferecer. Isso porque o mundo tem nos ensinado desse jeito, que as pessoas valem pelo que têm, não pelo que são. E quando chega na hora da relação com Deus, parece que a religiosidade do povo brasileiro nos encaminha para esse tipo de relação, como se Deus fosse um santo milagreiro capaz de nos dar uma graça. Aliás, a palavra graça é tida inclusive como um benefício, uma cura qualquer, um dinheiro qualquer, a resposta de uma dívida qualquer, de uma coisa qualquer que você queira obter. E sabe o que é que acontece? Nós começamos a viver nesse mundo tão artificial, dessa relação de troca com Deus, tão utilitária, que quando a crise vem, a morte vem, a doença vem, quando as lutas vêm de verdade, você não encontra resposta nesse Deus automático, esse Deus no estilo máquina de refrigerante, que você aperta o botão, enfia a moeda, aperta o botão e cai lá do outro lado para a sua satisfação completa. Deus não é assim. Deus não é um objeto. Deus é uma pessoa. E como pessoa, Ele precisa ser visto como um ser digno de uma relação de amor, de carinho, de cuidado, de temor, de reverência. Zelo pelo seu nome, adoração e admiração pelo que Ele simplesmente é, só pelo que Ele é. Então, João capítulo 1, vamos fazer uma leitura rápida desse texto, e nós vamos fazer alguns comentários do tempo que nos resta, e no domingo que vem, a gente prossegue, antes da gente entrar então, nos outros aspectos mais práticos desse evangelho. O capítulo 1, do verso 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça.
porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Bom, a introdução aqui é, na verdade, um esboço do ministério do Senhor Jesus Cristo, detalhado a partir do verso 19 até o final do capítulo 20. Há um teólogo chamado Lightfoot, que ele afirmou o seguinte: estes versos dão a chave para o entendimento desse evangelho, e deixa claro como o autor gostaria que os leitores entendessem a sua apresentação da obra e da pessoa do Senhor Jesus. Em destaque aqui nós temos a palavra grega logos, o verbo. Preste atenção. É aplicado à pessoa de Jesus. No verso 1 diz, no princípio era o verbo. No verso 14 diz, o verbo se fez carne, gente como a gente. Só neste evangelho, e em Apocalipse 19:13, é que nós temos essa palavra logos, o mesmo que verbo, o mesmo que palavra, logos, o logos de Deus. Logos, hologos em grego, o verbo, a palavra. O logos de Deus é preexistente, encarnado, rejeitado, mas para aqueles que o recebem, ele é doador da vida. Ele é luz, ele é glória, ele é verdade. Interessante que a palavra logos era usada pelos gregos como a palavra, com a ideia de sabedoria, desde os escritos antigos. Heráclito, 600 anos antes de Cristo, ele dizia que Zeus era o sábio que estabelecia leis e normas para a natureza. Os estoicos, que acreditavam na suprema razão, usaram a ideia de Heráclito, dando a conotação de razão universal, que permanece inalterada. Era a grande sabedoria do universo. Interessante, João usa esta palavra e aplica esta razão maior, essa sabedoria maior, a uma pessoa, a pessoa de Jesus. O Logos seria a razão universal, a força criadora eterna, a energia sustentadora e orientadora, a alma do mundo. Filho de Alexandria, um filósofo judeu, no ano 50 depois de Cristo, via o Logos como uma essência imaterial da mente de Deus, uma vez que Deus não podia contaminar-se com a matéria, tendo, portanto, a necessidade de uma força que atuasse na criação. Vocês se lembram que eu falei dos gnósticos, que eram dualistas, acreditavam na purificação do espírito, mas acreditavam para se livrarem da pessoa de Deus. Porque no momento que eles encaram um Deus criador, que é pessoa, que tem vontade, que nos criou a sua imagem e semelhança, há uma relação de submissão e autoridade que o homem moderno não gosta disso. Por que Deus usa a palavra pai e fala do filho? Porque há uma relação. Esses dias eu fui desafiado a escrever alguma coisa sobre o Pai Nosso, inclusive escrever para pessoas não crentes. Eu achei interessante o desafio, para demonstrar que esta relação com Deus não é uma relação com uma força, uma energia que não tem vontade. Por que nós temos essa relação entre pai e filho? Relação de quem cria, de quem gera, e relação de quem se submete. Porque é um parâmetro daquilo que acontece com esse universo, essa natureza maravilhosa. Alguém criou o universo. Este alguém é o verbo que estava com Deus, o verbo que é Deus. Vocês precisam compreender isso com profundidade. O verbo se fez carne. João diz que o verbo, o Logos, Jesus, é distinto do Pai. João não diz que Deus era o verbo, mas que o verbo era Deus. Mesmo assim, o monoteísmo judaico apreciaria a afirmativa, porém o verso 2 enfatiza o caráter pessoal do verbo distinto do Pai. Diz assim: ele estava no princípio com Deus.
ele é da mesma essência do Pai, ele está com o Pai, mas não é uma emanação, nenhuma extensão do Pai. Ele é distinto do Pai. Ele é distinto da pessoa do Deus Pai. Estava no princípio com ele. É nesse sentido que Jesus afirma a sua distinta posição com o Pai e a sua unidade com o Pai. Em João 10, 29 e 30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Um em essência. Não um porque Deus Pai é Jesus, ou Jesus é o Deus Pai. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém o quê? Vem ao Pai, senão por mim. Porque ele está com o Pai, ele é um com o Pai, porque ele é divino. Ele não aponta para lá, ele aponta para cá, porque ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Há uma relação do ser humano com o Deus Pai, Criador, que Jesus é o intermediário e a manifestação exata, a expressão exata do seu ser. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus é o próprio Deus revelado aos homens. Verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Queridos, quando você entende, pela sua mente, a minha mente, finita, simples, a nossa mente limitada, quando a gente consegue conceber uma fagulha dessa verdade maravilhosa sobre Jesus, nós temos que tomar uma posição, diante daquele que recebe tal palavra, sendo o verbo. Não se trata de simples obediência. Há uma regra que Jesus impôs sobre nós. Há um rito que ele impôs sobre nós como crentes em Cristo. Nem aos costumes dos crentes ou dos cristãos. A única resposta, quando a gente entende que Jesus é Deus que se fez gente, a única resposta é adoração, rendição, temor, reverência à pessoa do verbo da vida. Aspectos que nós já perdemos nas nossas relações enquanto humanos. O filho não respeita o pai, o cidadão não respeita mais a autoridade estabelecida, não há respeito, porque não há moral, está desmoralizada. A classe política, a classe, seja o que for, a desmoralização. Pai, quem é meu pai? Mãe, quem é minha mãe? Governo, que governo? Polícia, que polícia? Magistrado, que magistrado? Professor, que professor? É assim que a nossa juventude pós-moderna está reagindo, quebrando toda a cadeia de autoridade. Não há respeito pelo pai, a criança já nasce rebelde. No supermercado, no shopping center, dá escândalo, e os pais não têm nenhum controle sobre essa criança. É esse mesmo indivíduo que no futuro vai se insurgir contra governos, contra a polícia, contra magistrados, seja o que for, porque não há princípio de autoridade, não há mais temor pela pessoa. Se isso tudo está quebrado no nosso meio, como é que nós vamos falar para um jovenzinho que há um Deus Criador Todo-Poderoso, a quem ele deve temer, a quem ele deve reverenciar, a quem ele deve adorar, a quem ele deve se submeter, a quem ele deve servir? Meu amado, só o Espírito de Deus para incutir na mente e no coração de um ser humano essa verdade. E isso só vem pela palavra. Porque quando nós abrimos nossas igrejas para falar dos grandes milagres, das revelações humanas, das profecias e desse relacionamento utilitário, sabe o que acontece? Deus se torna uma espécie de escravo, manuseado pelo meu controle remoto chamado oração. Eu oro e Deus faz. Eu oro e Deus dá. Eu rezo e Ele dá. Eu faço sacrifício e Ele dá. Eu faço uma caminhada até lá e Ele dá. Eu faço uma romaria e Ele dá. Eu peço tal coisa, Ele dá. Eu jejuo e Ele faz. E você fica manipulando Deus como quem manipula o controle do seu televisor ou do seu computador. É tudo por controle remoto ou pelo mouse. E Deus se submete, se torna no mínimo seu sócio. Ou talvez uma espécie de desencargo de consciência.
uma coisa mais da psique, uma invenção humana. Como hoje eu li nos jornais o comentário do Papa que esteve em Auschwitz, e lá estava falando sobre a tragédia humana, e agora se levantam os grandes intelectuais para dizer onde Deus estava durante aqueles dias em que morreram milhares, milhões e milhões e milhões de judeus. Onde é que Deus estava? Ele estava em silêncio. A tentativa é calar Deus naqueles dias para colocar a culpa nele e não assumir a culpa, porque ainda hoje estamos matando milhares e milhares de crianças que mal têm a chance de sair do ventre da mãe, são abortados por aí, por causa dessa loucura desenfreada de sexo livre para todo lado, onde se faz filho de todo jeito e não se assume responsabilidade. E vem esses indivíduos com a cara lavada dizer que Deus ficou silente, ficou quieto durante aqueles anos. Como se fossem bonzinhos. Como se não tivéssemos atrocidades, como se o homem não fosse responsável pela sua própria desgraça. Como se jogar dejetos no mar de uma forma clandestina não fosse culpa de quem se levanta para dizer que Deus não existe. Como se nós não destruíssemos a nossa própria saúde, a nossa própria família, pelas escolhas que fazemos. Porque não damos ouvido à voz de Deus, não estamos nem aí com o Criador, não há absolutos mais, não há respeito, não há freio para a sociedade, não há mais freio, porque se Deus não existe, a quem temerei? A quem temerei? Mas o Verbo se fez gente como a gente. O Logos era Deus, é Deus, estava no princípio com Deus. Deus Pai, Deus Criador, que criou todas as coisas de forma coerente. Versículos 3 a 5, diz que o Logos tem uma relação com a criação. Vamos olhar mais de perto. O Logos de Deus, muito mais do que informação, é palavra que gera vida. Preste atenção aqui. Palavra criadora. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, verso 2. Olha o verso 3 agora. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 3. O Logos, o Verbo, a palavra, esse Verbo que se fez carne, Jesus, o Senhor, mais do que palavra que se fala, é palavra que gera vida. João passa da relação do Verbo com o Pai para a relação do Verbo com a natureza, numa declaração prática da unidade entre Pai e Filho na condição de Criador. O verso 3 diz, todas as coisas, inclui a criação como também os demais atos soberanos de Deus e a sua atuação na história da salvação. Todas as coisas foram feitas por Ele. A palavra aqui é um termo grego usado na Septuaginta, o mesmo que é utilizado para a criação de Deus em Gênesis 1. Fora dele, indica não só a presença, mas a causa de todas as coisas. Fora dele, nada do que foi feito se fez. O Logos exerce uma ação contínua sobre a criação, de sustentação de todas as coisas. O Pai e o Filho se distinguem aqui pelas diferentes funções que exercem na criação, fazendo ambos coparticipantes na criação do universo. Paulo reafirma, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Paulo ainda diz em Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. No verso 4, João diz, a vida estava nele. João deixa o aspecto mais abrangente da criação do universo e passa a particularidade da vida criada. O Logos é a vida e, portanto, a única fonte de vida para tudo que existe na criação. A ciência não tem todas as explicações, mas por uma razão ou outra, há um princípio ativo de vida que me mantém em pé. Há elementos, há átomos, moléculas que se prendem umas às outras.
Há uma coisa nesse universo, há uma coisa nessa terra, há uma energia, uma força, uma palavra, há um poder que nos agrega, que nos mantém vivos, que nos mantém em pé. Parece que nós somos um grande vácuo. Há muito mais água do que nós podemos imaginar no universo, na composição do próprio ser humano. Parece que nós temos partículas que se movimentam aqui em nós, que se nós fôssemos reduzir tudo a matéria, quem sabe caberia toda essa terra num edifício único. Mas há um princípio vivo e ativo que nos mantém de pé. De onde vem isso? É o acaso? Ah, aconteceu por acaso. Ah, foi uma força que gerou. Nos dando vontade, capacidade de relacionamento, nos dando coisas como amor, perdão, misericórdia, gestos de solidariedade, lágrimas, emoção. Será que isso não é distinto de um pedaço de acrílico, de um pedaço de pedra, de um pedaço de madeira? Será que não tem algo mais? Quem desenhou esse quadro? Quem fez essa obra-prima? Teria sido o acaso? A ciência prefere continuar dizendo que isso é obra de um acaso improvado e improvável, para se livrar da ideia de um Deus criador como pessoa, que tem vontade, que se manifestou, que se revela na natureza, que deixa no coração do homem instintos claros, de moral, de ética. Mesmo aqueles que não creem em Deus, têm um senso natural, nasce com eles, um senso de preservação, um senso de cuidado, um senso de que Ele não está só no universo. Deus criou todas as coisas, nele estava a vida. A vida aqui é a palavra zoé, termo usado 36 vezes por João. Vida para João tem um conceito muito abrangente, é vida biológica e é vida espiritual. As duas estão ligadas no Logos. Ele sustenta tanto uma coisa quanto a outra. Vida biológica tem a ver com a sua palavra, vida física, vida espiritual tem a ver com a sua palavra. Olha em Hebreus 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Aliás, Hebreus 1 e 1 começa dizendo o quê? Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ultimamente tem nos falado através do Filho. Aquele a quem fez herdeiro de todas as coisas. E diz aqui, por quem fez também o mundo. Olha, presta atenção nessa palavra de Hebreus. E se você abrir lá, faça um grife. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, de 1 a 3. Jesus podia andar sobre as águas, porque Ele tem um controle sobre a natureza. Jesus podia curar um cego usando elementos da própria natureza. Jesus podia acelerar processos da própria natureza, pela capacidade que Ele tem. Ele podia transformar água em vinho, Ele podia fazer a multiplicação dos pães, Ele pôde fazer milagres e mais milagres, porque Ele tinha absoluto controle e conhecimento das normas fundamentais da natureza. O homem pode colocar uma plataforma de petróleo sobre as águas, e Jesus não pode caminhar sobre elas, é isso aí? Toneladas se sustentam sobre as águas. Um navio, a P-50, a grande conquista humana. O homem pode flutuar, pode colocar uma espaçonave, pode fazer um bocado de coisa. E o Criador do universo não pode operar os milagres que Ele operou no nosso meio? Jesus foi verdadeiramente homem e demonstrou enquanto andou aqui que eu e você podemos operar tais milagres no poder do Espírito Santo também. Ele demonstrou que o ser humano é capaz de ver a glória de Deus se manifestar, se for para elevar o nome dEle, não o nosso nome, não o nome de uma religião, não o nome de uma igreja, não o nome de um homem, mas o nome dEle, Jesus. Jesus mostrou isso, demonstrou isso, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É interessante isso, não é, gente? Vida biológica tem a ver com sua palavra. Vida espiritual, novo Gênesis, nova criação, nova natureza, nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Como é que eu posso nascer de novo se eu sou velho? Eu não vou entrar de novo no ventre da minha mãe.
Nicodemos, você tem que nascer da água, isto é, do Espírito. A palavra água é o mesmo que Espírito, vai ser usado em João 7, quando ele fala de rios de água viva fluindo do interior do nosso ventre. Quando nós crermos nele, estivermos nele, rios de água viva vão jorrar, ação poderosa do Espírito Santo através da sua boca, da minha boca, dons espirituais que são distribuídos à igreja, poderes, graças, milagres, coisas maravilhosas vão acontecer quando o povo de Deus se submeter à palavra dele, à palavra dele. Nicodemos, você precisa nascer espiritualmente. Por quê? Porque no momento em que eu rejeito o Criador, eu sou como um ser humano em decomposição, como um aparelho elétrico desligado da fonte. É como um ventilador que gira, 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 quando você desliga, ele continua girando por um tempo, mas eventualmente ele vai parar. Ele tem uma inércia natural, mas ele vai parar, porque ele precisa ser religado à fonte. Vida espiritual é assim. Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Há uma morte espiritual na raça humana, há cheiro de morte. Porque não tem ligação com o eterno, não tem ligação com o Deus Criador. E é por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo, a morte. Mas Jesus diz que Ele é vida, vida biológica, vida espiritual. Vida não é só uma passagem para o céu, mas é também uma caminhada aqui dentro da vontade de Deus. Vocês sabiam disso? O judeu entendia isso. O judeu entendia assim, ó. À medida que eu me conecto com o Criador, à medida que eu o obedeço, à medida que eu ando na sua presença, o judeu crê assim, eu estou vivendo, 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 vivendo e vivendo. Por outro lado, à medida que eu abandono a palavra, que eu abandono o meu Senhor, o judeu entende, ele está morrendo, 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 morrendo. Vida e morte na Escritura não são fatos ou atos estanques, mas começa com o tipo de conduta que você tem. À medida que você se aproxima de Deus, da sua palavra, você está vivendo. À medida que você se afasta de Deus, do Criador e da sua palavra, você está morrendo. A raça humana está morrendo, porque o homem não quer saber de Deus, não quer saber da sua palavra. Moisés coloca o homem diante da palavra de Deus e diz assim, escolham entre a vida e a morte. Deuteronômio capítulo 30, versos 15 a 20, capítulo 32, verso 47. Moisés diz assim, porque esta palavra não é para vós, outros coisa vã, antes é a vossa vida. Por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides a possuir. Salomão convoca o homem a decidir pela vida, escolhendo viver sabiamente. Não são os bens, não é o cheque, não é o dinheiro que vai lhe dar vida, mas a verdade é a obediência, é andar na presença de Deus. Abacuque diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E a palavra fé aqui significa obediência ao Senhor, reconhecer que há um Deus Criador, que há um justo juiz, a quem devemos prestar contas agora e no futuro. Há um Deus que é amor, que perdoa, que restaura, que é misericordioso. Aí nós estamos vivendo. Amós 5,4 diz, buscai-me e vivei, buscai o bem e não o mal para que vivais. Zedequias é advertido em Jeremias 38, não te entregarão, ouve, te peço a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Finalmente o próprio Jesus destaca a essência do viver na dependência da palavra de Deus, mais do que pão. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra para ser ouvida, irmãos. Palavra para ser obedecida. Palavra que revela o perfil de quem é, o perfil do nosso Deus. Palavra que revela quem Ele é, a sua natureza. Todos vocês aqui já se apaixonaram um dia ou outro por alguém. Pense na sensação. Pense na emoção de rever, de olhar para o retrato, de receber uma palavra.
Pense no reencontro, na emoção de encontrar, de estar com, de viver com, de se entregar a. Amados, tudo isso é uma caricatura, é uma migalha, é um restinho daquilo que pode existir na relação do homem com o seu Deus, maravilhoso Senhor, verbo da vida. Quando a gente lê a palavra de Deus, é como você ter um encontro com o Senhor, o amor da nossa vida, o Senhor da nossa vida, o amado de minha alma, como a gente canta aqui. É um momento de adoração, de louvor, é um momento de paz, de consolo, de esperança. Ainda que o mundo se arrebente ao nosso redor, ainda que os inimigos se levantem, ainda que as coisas andem de mal a pior, porque o mundo anda em trevas e recusou a luz, você encontra em Jesus o caminho, a vida, a verdade, a luz para andar. Ele é o verbo é vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham como? Em abundância. Ele é o pão que alimenta aquele que dele come, que dele se alimenta. Ele é a água da vida. Ele dá a vida ao homem e jamais alguém pode tomar da sua mão. João 10, 28. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verbo é vida, vida abundante, pão que dá vida. Os que vêm a ele têm vida, dá vida que jamais perece. E declarou ele ser a própria vida. Por isso Paulo diz assim, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou para a presença dele e vou receber dele a ressurreição dentre os mortos. Esperança que nenhuma religião, nenhum governo, nenhuma escola filosófica pode dar. O homem pode amenizar a sua dor com fantasias, com palavras, com frases de efeito, mas ele não tem como resolver o problema da morte. Só Jesus pode resolver, porque ele ressuscitou, venceu a morte e, acima de tudo, ele é a vida, a própria vida, o sustentador da vida. Verso 4 diz que a vida era a luz dos homens. Olha, vamos pausar aqui no verso 4. O primeiro ato da criação de Deus foi trazer luz às trevas. Havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 2 e 3. Depois da queda do homem, as trevas tomaram conta da humanidade. Nós estamos vivendo dias de trevas. Você já pensou que o homem gosta de fazer coisa errada no escuro? Agora já ficaram tão descarados que fazem a qualquer hora do dia. Antigamente até você podia dizer isso, que as piores confusões, os piores problemas aconteciam exatamente à noite, não é não? Ladrão atacava à noite, bandido atacava à noite, coisa ruim, era tudo feito no escuro, no escondido, né? Não era assim? Hoje não. Hoje o homem está tão cego, ele já está naturalmente em trevas, que para ele tanto faz o dia, a noite, descaradamente ele vai roubar, estuprar, assassinar, fazer tudo durante o dia mesmo. Não, tanto faz, é cegueira absoluta. Mas a Bíblia diz, em Efésios 5,18, ele diz assim: outrora vocês eram trevas. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas. É interessante. 1 João 2,1 diz: o que odeia seu irmão anda em trevas. Mas Isaías também promete que o povo que andava em trevas viria e viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. No contexto da promessa, o menino, Deus forte, citado por Mateus, a encarnação do verbo, é a manifestação da nova criação que, além de vida, traz luz ao mundo de trevas. Jesus é a luz do mundo, aleluia. João 8,12, ele veio para trazer luz para dentro da minha vida, do meu coração, veio iluminar lugares que estavam cheios de trevas, escuros, obscuros, na minha mente, na minha psique, no meu coração, no meu raciocínio, no meu modo de ver, nos meus costumes. Eu estava andando como o mundo anda, em trevas,
tateando, alguns até tentando achar Deus de alguma forma, e fazem de todas as formas. Quando Jesus se manifesta na sua palavra, Ele é a própria luz, que vem trazer luz. Sabe por que os homens não gostam do Evangelho como ele é apresentado? Porque os homens amam mais as trevas do que a luz. A luz resplandece nas trevas, verso 5. João utiliza o tempo presente para indicar que a luz brilha continuamente e brilha no meio das trevas. Nós somos como faróis, nós somos como reflexos, nós somos como espelhos. O diabo pega a sua vida e a minha vida e ele tenta manchar, ele tenta tornar a sua vida embaçada para que você não reflita a luz. Você não é a luz, mas nós refletimos a luz. Jesus é a luz do mundo, refletindo em nossa vida, no nosso caráter, na nossa maneira de ser, na forma que andamos, amamos, somos as mãos do Senhor, os pés do Senhor, a mente do Senhor, com a vida do Senhor. As trevas não prevaleceram contra ela. Aqui o conflito é cósmico. Os homens amaram e ainda amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são e eram más. João 3,19. Damos graças a Deus, 1 João 2,8, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quero terminar aqui nesse texto para dizer: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, Efésios 5,11. 1 João 1, 5, 6 diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Filipenses capítulo 2 demonstra que a raça humana estava perdida, não havia um capaz de redimir o homem dos seus erros. E lá em Filipenses 2 diz que Jesus, mesmo existindo em forma divina, em forma de Deus, sendo Deus, Ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Ele desce do seu trono, se faz gente como a gente, carne e osso, demonstrando que é possível viver aqui nesta vida sem compromisso com as trevas. E Jesus, que não merecia a morte porque nunca pecou, se entregou por mim, por você. Venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele é o verbo que se fez gente. Esse raciocínio, essa razão, essa energia, tem nome, e é gente, é ser humano também, Jesus. Deus, porque Ele foi para a direita do Pai em majestade, porque Ele existia antes de Abraão, porque Ele é criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. E é esse Senhor que nós amamos, irmãos. É esse Cristo que nós servimos. É esse Jesus que nós proclamamos. Não é a Igreja Batista Central. Não fale da Igreja Batista Central, não fale do pastor da Igreja Batista Central. Não sirva nem a igreja, nem o pastor. Sirva o Senhor Jesus, o Verbo. Adore, se incline, entregue tudo a Ele, dê tudo a Ele. Obedeça a Ele, faça o que Ele diz, ande como Ele andou, siga os seus passos, saiba defender a deidade de Cristo, usando a palavra de Deus. As falsas testemunhas de Jeová pegam João capítulo 1 e diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, artigo indefinido. Que tolice, isso nem tem nos originais. Isso é para satisfazer uma mentira que se prega, que Jesus teria sido um deusinho qualquer diferente daquele que é o maior de todos. E eles negam que Jesus Cristo seja Deus que se fez gente como a gente, como negam os gnósticos, como negam os pós-modernos, que não querem acreditar no Cristo vivo, ressurreto, poderoso, que um dia voltará para estabelecer um reino de justiça na terra. Mas nós servimos o Senhor Jesus. E é tudo ou nada, gente. Porque, de novo, como eu disse a semana passada, ou era um lunático, e aí não adianta a gente ficar aqui se matando, se dando a vida, fazendo, pregando. Os pobres que foram para as arenas, que entregaram suas vidas, que foram mortos nas estacas, que foram queimados vivos, aqueles que foram esbofeteados, os que foram perseguidos aqui no Ceará, os que tiveram suas casas, suas igrejas incendiadas
por indivíduos que não compreendiam a verdade. E nós que continuamos pregando o evangelho para que o povo conheça Cristo, vamos ser apedrejados, perseguidos por autoridades, por pessoas, porque pregamos a Jesus. Vale a pena fazer isso por um profeta qualquer, por um mestre qualquer? Eu não entregaria a minha vida por um qualquer, não. Tem que ser o que Ele é, Deus que se fez gente como a gente. Eu creio em Jesus, em tudo que Ele é, em tudo que Ele diz. E eu convido você, crente em Jesus, a afirmar a sua fé neste Senhor e a adorá-lo pelo que Ele é. Adorá-lo pelo que Ele é, mais do que aquilo que Ele pode fazer por você. E tenho certeza que aqueles que o adoram, por estes, Ele já deu a sua própria vida para livrá-los da condenação eterna. E é capaz de dar muito mais do que você pode pedir ou pensar. Nem se preocupe, enquanto você dorme, o Senhor controla a sua vida e cuida de você de uma forma soberana e maravilhosa.